Oi, bom dia! É com muita alegria no meu coração nesta manhã abençoada pelo Senhor Deus. Eu agradeço aos céus, ao Deus Todo-Poderoso, por essa rica oportunidade de estarmos aqui para trazer uma palavra para cada um. Eu quero te convidar, meu amigo, minha amiga, você que está aí nessa oportunidade, você que tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Eu quero te dizer que nessa manhã de domingo, dia 1º de junho de 2025, Deus ele colocou no nosso coração, ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, porque Ele é o nosso fôlego de vida, Ele tem nos dado, fôlego de vida. Então nós somos gratos, não só por isso, por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida, porque são coisas grandes e firmes que Ele tem feito. Então é motivo nesta manhã de estar aqui para adorar a Ele. E eu gostaria de compartilhar a palavra dEle com os ouvintes, com os meus amigos, nossos amigos que estão aí do outro lado. Eu te convido a pegar a sua Bíblia e abra ela no livro de Romanos, no capítulo 10, nós vamos ler, e começando pelo versículo 9, capítulo 10, e o versículo 9 a seguir. Vamos estar lendo alguns versículos, porque o nosso Deus nesta manhã, Ele quer falar conosco, Ele quer falar com você que está aí, através dessa palavra. Ele preparou essa oportunidade, Ele preparou esses minutos para nós estarmos aqui, para compartilhar essa palavra, porque Ele disse ao meu coração: Isabel, eu quero falar com o meu povo. Tem pessoas do outro lado que vai ouvir, aonde a tua voz vai chegar nessa manhã, nesse dia, na oportunidade que essa pessoa parar para ouvir, eu vou estar falando com ela. Então eu quero te dizer que a palavra ela é do Senhor, ela não volta para Ele de volta vazia, quando ela é designada. Nesse momento ela está sendo designada, e eu quero te dizer que ela produz um grande fruto, que é o fruto do arrependimento, porque através de nós ouvir a ela entra no nosso coração, ela faz morada e ela começa a trabalhar na nossa vida. Então nessa manhã Deus ele tem um propósito na tua vida, para você ouvir essa palavra, porque Ele vai começar a te dar entendimento, para você entender o querer e a vontade dele na tua vida, porque Ele te escolheu, tu é escolhido do Senhor, você é uma escolhida, você é um escolhido do Senhor. O Senhor Jesus ele diz assim, que antes que nós viesse a este mundo, quando nós estava lá na madre, lá na barriga da nossa mãe, lá no ventre, foi lá que Ele nos escolheu. Ele escreveu uma história para a nossa vida. Que lindo, né? Então é um plano, Ele já projetou tudo. Significa, Ele projetou tudo para nós. Então nessa manhã é motivo de muita alegria. Por isso eu não vou nunca me cansar de dizer que todas as vezes que Ele me dá a oportunidade para falar daquilo que Ele tem feito na minha vida, as experiências que eu tenho com Ele, para mim é uma rica oportunidade, tá bom, meus queridos? Então Ele vai estar falando contigo através dessa palavra, tá bom? Talvez você não conhece Ele ainda, quem sabe você ainda não teve a oportunidade de conhecer a Ele ainda, quem sabe você até agora ainda não ouviu Ele falar com você, mas eu quero te dizer que Ele vai falar com você, e é através da maior revelação, da maior profecia, que é a palavra dEle, tá bom? Então vamos meditar aqui, Romanos capítulo 10, e no verso 9, ele diz assim: a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há diferença entre judeus e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como, pois, invocarão aquele a quem não crê? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito:
Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouvem? Sim, certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até o fim do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Palavra do Senhor nesta manhã. Como eu disse, essa palavra Ele está falando conosco, Ele está falando com você nessa manhã. Talvez você pode dizer: mas irmã Isabel, eu não entendi. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos, que o nosso Deus, Jesus, quando Ele morreu naquela cruz do Calvário, quando Ele estava lá no Calvário, que Ele morreu ali naquela cruz, foi naquele momento ali que Ele decidiu a nossa história para hoje, para esse dia chamado hoje, porque foi ali que Ele pagou o preço, com aquela morte, com todas aquelas humilhações que Ele passou ali, até o chegar do momento da morte, o momento que Ele foi preso, Ele foi levado preso, que Ele foi traído pelo Judas, Ele foi traído, Ele foi levado preso, ali Ele começou a tortura dele, Ele foi torturado, ali Ele foi humilhado, Ele foi cuspido, Ele foi açoitado, e até quando Ele não estava aguentando mais, Ele foi pregado naquela cruz do Calvário, vivo. Foi pregado e foi colocado sobre a cabeça dele uma coroa de espinho, e ali, naquele momento, colocavam para ele, quando ele sentia sede, uma esponja ali de vinagre com sal ali nos lábios dele. Então todas essas humilhações ele passou, aí até o chegar do momento, né, ele pregado na cruz, que eles enfiaram uma lança do lado, né? Enfiaram uma lança que saiu do outro lado, e a palavra do Senhor diz que saiu sangue e água. E aí, depois daquela lança que esvaziou ali, né, todo o seu sangue, a palavra diz que foi entregue no céu. O Pai recebeu o seu Espírito. Então eu quero te dizer que no momento ali que ele morreu, naquele momento ele foi entregado, ali foi entregue ali ao Pai, né? O Espírito ali de Jesus. E no terceiro dia ele ressuscitou. Então quando chegou no terceiro dia, ali na manhã, né, do primeiro dia da semana, no domingo, a palavra diz que ele ressuscitou. Então eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o momento que ele ressuscitou, entre os céus e a terra, na mão dele foi entregue todo o poder e toda a autoridade. Todo o poder e toda a autoridade. Mas aí, queridos, ali, depois desse poder que ele recebeu entre os céus e a terra, começou ali a cumprir o novo mandamento, aonde ele disse antes, ainda quando ele estava no meio dos discípulos, lá em João 14, que ele deixou relatado no capítulo 6 do Evangelho de João, do capítulo 14, no verso 6, que ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ali começou a se cumprir essa palavra que o nosso Salvador falou. Então nesta manhã, essa palavra aqui que ele diz, né? Se com a tua boca tu confessares ao Senhor como Senhor e Salvador, e no teu coração tu creres que ele ressuscitou dos mortos, então tu serás salvo.
Porque com a boca se faz a confissão para a salvação, e no coração se crê para a justiça. Então eu quero te dizer uma coisa, meu querido, minha querida, nessa manhã. Lá na cruz ele já venceu, para você hoje poder receber a sua vitória. Então eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei o que é que você está passando, você sabe o que é que está acontecendo contigo. Mas eu quero te dizer que não importa qual seja a situação difícil que você está passando, que você já tem se desesperado, que você tem dito, você acha que não tem solução, que não vai haver solução, que não tem saída. Mas nessa manhã ele manda eu te dizer que tem saída sim, tem solução sim. Porque quando ele venceu ali a morte, quando ele ressuscitou, na mão dele foi entregue todo o poder e toda a autoridade. Então nada é impossível para ele. E ele diz assim: se você aceitar a ele, se você crer no teu coração que ele ressuscitou dos mortos e que ele recebeu todo o poder, se você crer, significa que ele é o único Deus que pode salvar, que tem todo o poder e toda a autoridade, que ele é a verdade, que ele é a vida, e que ninguém pode ir a lugar nenhum, chegar até o céu sem passar por ele. Então você já está salvo dessa situação. Por quê, irmã Isabel? Porque ele já entra na tua vida automaticamente, e ele já perdoa todos os teus pecados, ele já sara as tuas feridas, ele já muda o teu pensamento, porque dele ele já começa a te dar sabedoria, o entendimento, o discernimento dele, e ele já pega esse problema seu aí e ele dá um basta, ele resolve, ou seja, ele entrega a bênção, a vitória na tua mão, para que você saiba que realmente ele é tudo isso que você creu, ele é tudo isso que ele falou para você e que você recebeu. Então por isso nesta manhã ele está falando dessa palavra. Então quem sabe você não conhecia ele, você ainda não tinha aceitado a ele, você ainda não teve encontro com ele, mas nesta manhã você está tendo a grande oportunidade de receber a ele, de conhecer a ele, abrindo o teu coração, tomando uma decisão de aceitar a ele como o único e suficiente Salvador e Libertador para a tua vida e para a tua alma. E aí, queridos, ele vai escrever o teu nome no livro da vida, ele vai escrever o teu nome lá no céu, teu nome vai ficar lá, significa é dele, propriedade exclusiva dele. E eu quero te dizer que a cada dia aqui na terra ele vai andar contigo, ele vai estar te livrando, ele vai estar te guardando de todo o mal, de todo o perigo, porque ele envia um anjo. No Salmo de número 121, ele diz que ele é o nosso guarda, é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele vai enviar esse anjo para te guardar, para te livrar de todo mal e de todo perigo, aonde você botar a planta dos teus pés. Então é maravilhoso esse Deus, é maravilhoso, ele é tremendo, não há outro Deus, é só ele. Ele diz assim no verso 11, ele diz assim: porque as escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A palavra, queridos, ela é fiel. A palavra do nosso Deus, ela não volta de volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que ela foi designada. E nesta manhã ela está sendo designada aí para a tua vida. Ele diz assim, queridos, na sua palavra, que porque as escrituras diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Tem muitas pessoas que estão sendo confundidas, tem muitas pessoas que estão aí desanimadas, desesperadas, porque estão confundidas, mas porque não tem, eu quero afirmar para você aqui nessa manhã, não tem confiado, não tem tido encontro com esse Deus que eu prego nessa manhã, com esse Deus dessas escrituras,
que é a escritura, essa palavra é a escritura dele. É a escritura dele, é a palavra dele. E essa palavra, ela é viva, ela é vida, ela tem poder. Então quando nós obedecemos essa palavra, quando nós damos crédito a ela, ele entra na nossa vida, porque ele se agrada. Ele diz assim: aquele que me ama, guarda minhas palavras e será amado do meu Pai. Então nessa manhã ele está dizendo: você não vai ser confundido de maneira nenhuma. Não tem possibilidade de você ser confundido, porque ele é a verdade. Ele é a verdade. Então nessa manhã eu vejo ele falando conosco através dessa palavra. Quem sabe você estava confuso, quem sabe você não estava entendendo, mas nesta manhã ele diz assim: meu filho, minha filha, tu é o meu escolhido, eu tenho compromisso com a tua vida, e eu estou falando contigo através da minha palavra.